Fecha os teus olhos, nós vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai maravilhoso, Jesus querido e amado, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela presença doce e suave do Teu Santo Espírito. Obrigado pela Tua adoção, Senhor, porque sem Ti, o que seria de nós, Senhor? Nada poderíamos, nada faríamos. Quão miserável era a nossa vida antes de Ti, Senhor, e quão maravilhosa ela se tornou. Quando Te colocamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando recebemos de Ti a adoção, quando Te adotamos, Pai, quando Te recebemos como Pai. Pai sim, Pai amoroso, Pai verdadeiro, Pai que nunca nos deixou e jamais nos abandonou. E que, Pai, nessa noite, essa mensagem chega ao coração dos Teus filhos, porque muitos aqui não se sentem filhos. Muitos aqui, Senhor, têm sofrido, têm permitido que as mentiras do diabo entrem em seus corações, em suas mentes. Muitos têm pensado até mesmo, Senhor, em desistir de sua vida, de sua família. Mas nessa noite, Senhor, ao reconhecerem que Tu os tens por filhos, eles herdarão com Cristo Jesus as bênçãos que Tu tens preparado para aqueles que Te amam e Te buscam em espírito e em verdade. Então, Papai, que a partir de agora, nossos corações e mentes estejam cativos em Ti. Que a nossa fé, Senhor, esteja no autor e consumador da nossa salvação. Que o capacete da salvação esteja na nossa cabeça e nenhuma seta de distração venha roubar aquilo que Tu preparaste para as nossas vidas nessa noite. E eu Te convido, Espírito Santo de Deus, a assumir o controle. Esvazia-me de mim e enche-me de Ti. Que não seja o homem falando, mas que, Pai, o Teu Santo Espírito use a minha boca e a Tua mensagem cumpra o propósito para o qual foi designado em nossas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Eu peço desculpas à igreja do Senhor, nós estendemos o louvor, mas é a direção de Deus. Uma palavra dessa, ela não pode cair num coração que não está preparado. E o diabo tem feito de tudo para roubar a semente do evangelho do coração dos filhos de Deus. E nós preparamos o nosso coração com a adoração, porque a adoração nos eleva ao Senhor, a adoração abre os céus sobre nós, e nós sentimos a presença do Pai. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, a minha versão, que é a Nova Almeida atualizada, diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Podeis vos assentar? Quando o Senhor me deu essa palavra, os que participaram da minha célula na quarta-feira, ouviram o que eu falei. Eu tinha preparado uma canção para a célula, e de repente, quando eu boto a canção para começar a nossa célula, essa canção entrou, Adotados como Filho. Não era a canção que eu tinha preparado, não era para ser a palavra que eu havia preparado, mas o Espírito Santo me conduziu. E Ele mudou. E eu disse, olha gente, provavelmente no domingo eu vou estar levando a palavra, eu vou aprofundar no tema. E não foi diferente hoje. E é interessante porque eu não fiz o esboço, eu não consegui fazer o esboço. Não era o que Deus queria. Eu anotei os versículos, eu só registrei os versículos. Porque o Senhor disse que hoje Ele estaria conduzindo essa palavra. E eu quero fazer uma pergunta para ti. Muitos de nós dizemos que somos filhos de Deus. Se eu perguntar aqui, quem é filho de Deus, eu garanto que a igreja inteira levanta a mão. Vamos lá. Quem é filho de Deus? Glória a Deus, aleluia. Que bênção! Todos somos filhos, amém. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos daqui estão se sentindo filhos de Deus? Porque, diferente dos sermos,
é o nos sentirmos. Nós somos salvos através do sacrifício de Cristo Jesus, mas às vezes nós não nos sentimos salvos, porque o peso do pecado recai sobre nós, a condenação, os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que nós fizemos de errado lá atrás, que nós já colocamos aos pés da cruz, pelo qual nós recebemos o perdão através do sacrifício vicário de Cristo. O preço do meu e do teu pecado foi o sangue de Jesus na cruz. Mas é incrível como nós mesmos sabendo que Satanás é o pai da mentira, damos ouvido para o que ele fala. E aquilo que o Senhor nos diz, que a sua palavra nos diz, que é a verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não acreditamos. Nós achamos que não é para nós. Muitos de nós somos filhos, mas não nos sentimos como filhos. E por não nos sentirmos como filhos, nós não usufruímos daquilo que Deus preparou para nós. Quantos filhos de Deus estão tendo uma vida miserável aqui na terra? Não, mas no céu eu vou ter a glória, amém. Mas por que se tu também pode ter aqui nessa vida? Se tu pode desfrutar da presença, da companhia do Espírito Santo de Deus, se tu colocar o teu coração no Senhor, nada vai te abalar. Mas não, nós acreditamos na mentira do diabo, de que nós temos que sofrer aqui para herdar o reino dos céus, como se dependesse de nós, do nosso esforço, da nossa condição a salvação. A salvação não depende de ti, meu irmão e minha irmã. A salvação, ela depende do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, somente dele. É só por ele, é só através dele que nós somos salvos. Não existe penitência que possa assegurar a minha salvação. Ainda que eu me corte, que o meu sangue inteiro esvaia-se de mim, eu não vou conquistar a minha salvação dessa forma. O sangue de Cristo conquistou a salvação para mim. A minha salvação depende da escolha que eu faço com o sacrifício de Jesus na cruz. Como assim, pastor? Se eu tornar o sacrifício de Jesus na cruz válido para a minha vida, se eu reconhecer que Ele morreu por mim, e agora eu me dedicar a viver por Ele, eu estou dentro. Mas se eu quiser viver a minha vida do meu jeito, tu não vai conquistar a salvação do jeito de Cristo. É necessário que eu morra e que Ele viva. E infelizmente o diabo tem destruído famílias de filhos e filhas de Deus. Pessoas que já confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que o receberam no seu lar, na sua aliança de casamento, na sua empresa. Porque nós achamos que não merecemos. Realmente nós não merecemos. É pela graça e pela misericórdia de Deus que nós temos. Se eu perguntar para os teens qual é a diferença entre graça e misericórdia, eles vão saber responder. Certo, teens? Ontem nós conversamos sobre isso. A igreja sabe a diferença de graça e de misericórdia? Graça é quando nós recebemos de Deus aquilo que nós não merecíamos. Nós recebemos a salvação, que não era merecida. E misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que merecíamos, que pelas nossas ações, pelo nosso comportamento, nós merecíamos o fogo do inferno. Mas o Senhor nos ama, e na sua infinita graça e misericórdia, quando nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, Ele nos resgata e nos dá o direito à vida eterna. Ele nos torna filhos, e nós vimos aqui que nós fomos adotados como filhos. Tem mais uma passagem, Efésios, ou dá em Gálatas, vai para o próximo livro da Bíblia. Efésios, capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus também fala acerca da adoção. E a palavra de Deus, em Efésios,
capítulo 1, versículo 5 diz: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Eu quero te dizer que tu foi adotado pelo Senhor, tu é filho de Deus. Jairton, mas eu sou pecador, pastor. Eu faço tanta coisa errada, eu tento me livrar dos meus pecados, mas eu não consigo, eles me perseguem, eles me alcançam. O Senhor pagou o preço deles. Diga para o diabo que ele não tem mais poder sobre a tua vida. Vai até os pés da cruz, te arrepende, entrega para o Senhor e recebe a adoção dele. Nós temos uma parábola onde o Senhor Jesus ilustra muito bem a nossa condição de filhos. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15. Está antes de João, Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 em diante. É a famosa parábola do filho pródigo, tão conhecida, mas que nos ensina tanto acerca da nossa filiação em Deus. Nos ensina tanto acerca da nossa condição de filhos e o que isso significa. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada, curtindo a vida doidado. Tudo que era legal ele fez, tudo que era barato ele experimentou, ele não mediu prazeres para a vida dele. Contudo, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou então um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido
e foi achado. E aqui eu quero falar com vocês acerca de duas condições. Aquele filho que está distante de Deus por conta do pecado, que se afastou do Senhor, que foi viver um mundo, os prazeres do mundo, e perdeu tudo que tinha. Perdeu a alegria, perdeu o prazer da vida, perdeu a família, a empresa, perdeu tudo, torrou tudo no mundo. E lá no mundo, aonde ele achou que seria feliz, se alguém está se identificando com isso, não é coincidência não, é a mais pura realidade. Lá no mundo, onde ele achou que seria feliz, ele está numa condição deplorável, cuidando de porcos, aonde ele queria comer a comida dos porcos, mas nem isso era dado para ele. Porque é assim que o diabo faz. O diabo vem e sopra aos nossos ouvidos, teu pai é um careta, teu pai não te deixa curtir a vida, teu pai põe um monte de regras, limites, horários, comportamentos, vem ser feliz, vem experimentar a liberdade, vem comigo, vem para o mundo. E aí tu chega e diz assim, pai, eu quero curtir a vida, eu preciso de experiências, e com o Senhor eu não estou tendo, aqui é muito regrado, sabe, eu quero curtir, eu tenho direito de errar, eu tenho direito de viver as minhas experiências, e você sai da presença do Pai e vai para o mundo. No começo, tu até experimenta os prazeres do mundo, mas o diabo, ele não dá nada para ninguém. Ele é o pai da mentira. Ele te convenceu a sair do lar em que tu estavas protegido, abrigado, alimentado, sendo amado, para ir debaixo dos domínios dele. A hora em que tu não tiver mais nada, nem a comida deles, ele vai te dar. E foi isso que aconteceu. Quando ele estava no mundo, nem a comida dos porcos ele tinha o direito de comer. Tu vai perder tudo. E o que o diabo quer é que tu perca até mesmo a tua vida. De repente, sem nada, faminto, miserável, ele se lembra do pai dele. E ele diz, os servos do meu pai têm comida de sobra. E eu aqui sofrendo. Aí ele reconhece o quanto o pai dele era bom. Muitos de nós já passamos por isso. No mundo nos lembramos de que quando estávamos na presença de Deus, a nossa vida era boa. Mas o diabo vem e sopra o que no teu ouvido? Deus não vai te querer no estado em que tu estás. Tu perdeu a tua chance. Tu tinha tudo e jogou fora. Não dá para recuperar. É mentira do diabo. Eu quero dizer para ti nessa noite, não importa os caminhos que tu percorrestes lá fora. Se tu colocares no teu coração que tu queres voltar para a presença do teu Pai, Ele está te esperando de braços abertos. Mas, presta atenção no detalhe, versículo 18, vou me arrumar e voltar para o meu Pai. Eu vou me arrumar, eu não vou mais voltar com essa mentalidade de querer curtir os prazeres do mundo. Eu vou me arrumar. Eu vou voltar para o centro, eu vou dizer que eu preciso me alinhar. Eu reconheço, Pai, que eu pequei contra Deus e contra Ti. Eu andei por caminhos que eu não devia trilhar, Pai, e eu reconheço isso hoje. E Pai, antes de eu voltar, eu já me conscientizei disso. Eu me arrumei. Então ele se arruma da melhor forma que dá. Porque eu imagino que no meio da miséria que ele estava vivendo, ele não tinha muito com o que se arrumar. Mas o mínimo que ele pôde se arrumar, ele se arrumou. E ele vem de encontro ao Pai. E antes de chegar em casa, o Pai, ansioso, o esperava. E ao vê-lo, o Pai vai ao encontro dele. E ele, reconhecendo a sua condição,
ele reconhecendo que havia desonrado ao pai, ele reconhecendo que o que ele havia feito era totalmente contrário ao que Deus esperava que ele fizesse. Ele não pede para o pai recebê-lo como filho, não. Ele pede que o pai o receba tão somente como um servo. Versículo 21, e o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Vocês lembram que ele tinha feito um ensaio de um discurso que ele diria? Ele diria o que no ensaio dele? Trata-me, recebe-me apenas como um dos teus servos. O pai não deixou ele passar daí. Quando ele disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai diz: uma vez filho, sempre filho. Tu só vai perder as benesses de filho quando tu estiveres fora do alcance do teu pai, fora da presença do teu pai. E o pai diz para os servos: tragam roupas para ele, coloquem um anel no dedo dele, e hoje nós vamos celebrar aquele novilho gordo, aquele especial, aquele escolhido, aquele que eu estava aguardando. Não é qualquer novilho, é um melhor, porque o meu filho voltou. Mas para que o Senhor, para que ele voltasse a desfrutar da condição de filho, ele precisou retornar ao pai. Quantos de nós estamos comendo ou desejando comer as bolotas, as alfarrobas dos porcos? E nem isso nós estamos experimentando, enquanto o nosso pai está de braços abertos dizendo: filho, eu te adotei, eu paguei tão caro pela tua vida, a tua vida custou todo o sangue do meu outro filho, Jesus Cristo. Eu te comprei, volta. E quando tu te aproximar dele, ele não vai te receber como um mero servo, ele vai te restabelecer a condição de filho. Filho, amado, co-herdeiro em Cristo Jesus, das ricas bênçãos celestiais. Não deixe o diabo mentir ao teu coração. Não deixe o diabo te enganar dizendo que o que tu fez não tem perdão. Não. Se tu estás aqui nessa noite, o Senhor quer restaurar o relacionamento contigo. O Senhor anseia de braços abertos. Não importa quão sujo e maltrapilho tu estejas. Ele quer te dar novas vestes, vestes de santidade. Ele quer colocar um anel de autoridade no teu dedo, para que todos saibam que tu és filho dele. Mas para isso, você precisa primeiro se arrumar, romper com esse pecado. Mas eu não posso, não. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não quero é uma coisa, eu não posso é outra. É que eu sou fraco. Quando somos fracos, Ele nos fortalece. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não há desculpas. Se você quiser retornar ao Pai, Ele te espera ansioso. Ele está ali, te aguardando de braços abertos, para te resgatar, para te recolocar na condição de filho. Aqueles que se afastaram do Senhor, que não se sentem mais filhos de Deus, Ele está lhe chamando nessa noite: voltem para mim. Mas a parábola não termina aqui. A parábola, ela não fala somente dos filhos que se afastaram e perderam a condição e o sentimento de filhos. Ela também menciona um filho que permaneceu o tempo inteiro com o pai, o tempo inteiro ao lado do pai, servindo ao pai, mas não se sentindo como filho. Quantos de nós, nessa noite, estamos com esse sentimento? Estamos na igreja,
fazendo a obra de Deus, servindo a Deus no chamado que Ele nos deu, mas não estamos nos sentindo filhos, não estamos nos sentindo amados, ou melhor, não estamos nos sentindo merecedores da bênção e da graça de Deus. E esse filho, ele é relatado no versículo 28, aonde diz: o filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Quantos daqui ficam enciumados quando um novo convertido chega na casa de Deus e começa a se entregar a Deus, e começa a ter experiências com Deus, e começa a experimentar do fluir do Espírito Santo na sua vida, e aquele que a gente chama de crente cascudo, aquele que já está um tempão no banco, olha e diz assim: mas por que isso? Deus, eu estou aqui há tanto tempo e tu não derrama sobre mim, mas sobre ele tu derramou. Ele chegou semana passada e já foi batizado no Espírito Santo. Eu estou há 3 anos e até agora nada. Sabe por que ele chegou e recebeu e tu não? Porque ele mudou. Ele mudou. Ele disse: eu vou me arrumar. Ele se arrumou e você não. A condição de filho, ela tem que ser sentida no nosso coração. O pastor Hilário não sabia do que eu ia pregar. E ele falou exatamente sobre o quê? Filiação. Quantos filhos espirituais eu tenho aqui? Pessoas que eu falei do amor de Deus para eles. Eu sei que existem pessoas que talvez tenham um amor pela minha vida, como um pai espiritual, talvez maior do que o amor que tem pelo pai biológico. Porque infelizmente o pai biológico foi omisso. O pai biológico nunca representou o coração de Deus para ele. E eu tenho filhos na fé, que eu considero como se fossem meus filhos. Eu os amo. Eu os amo, eu me preocupo com eles. Eu me alegro com eles, eu fico preocupado com eles, ansioso com eles. A filiação é sentimento. Não adianta no papel dizer que é filho se tu não sente que é filho. Quantos filhos que têm trabalhado, servido, sem se sentir como filhos, e o pai diz: filho, tudo é teu, usufrui. Não, eu sou só um servo. É outra mentira do diabo, para te impedir de usufruir daquilo que Deus preparou para a tua vida. E olha que tu está dentro da igreja, tu está servindo a Deus, e tu está permitindo que essas mentiras entrem no teu coração, que essas mentiras te impeçam de usufruir o que Deus tem para ti. A condição de filhos, ela foi conquistada na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou por mim e por ti. Isso quer dizer que todos são filhos de Deus? Não, de maneira nenhuma. João, capítulo 1, versículo 12, você vai ver quem é filho de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus morreu para que todos nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Mas só se tornam filhos de Deus
aqueles que o recebem como Senhor de sua vida. E quando eu recebo a Jesus como Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida para Ele. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cada louvor que nós cantamos nessa noite, nós falamos do senhorio de Deus sobre a nossa vida. Mesmo aquele animado do começo, sorria. Por quê? Porque a tempestade já se acalmou. O Senhor veio. Ele é a rocha, Ele é o nosso firme fundamento, Ele é a nossa segurança, Ele é aquele que nos guarda, aquele que nos supre, aquele que nos abençoa, aquele que nos conduz, aquele que cuida de nós em todo o tempo. Nós temos muitos filhos de Deus que não se sentem filhos de Deus, que não desfrutam daquilo que Deus preparou para eles. E como aquele filho que ao ver o irmão retornar, ficou revoltado, tem vivido uma vida medíocre, servindo a Deus, não desfrutando daquilo que Deus tem para a sua vida. O que o Senhor quer é que nessa noite, os filhos recebam a adoção, conscientizem-se que são filhos e não servos, porque os servos têm benefícios, mas limitados. Agora os filhos é benefício ilimitado. O que tu precisar, o Pai te dá. Talvez alguns aqui tenham empresas e tenham funcionários que lhes servem, e esses funcionários até têm algumas regalias. Eles podem dirigir o carro da empresa, de repente tu até os convida para vir jantar na tua casa, uma vez ou outra, mas eles não entram na tua cama quando tu está deitado com a tua esposa ali, e o teu filho vem e deita, se joga ali em cima. O privilégio de filho é muito maior. Tem muito filho e filha de Deus que está vivendo uma vida miserável, porque se esqueceu da sua condição de filho. Que nessa noite, nós não venhamos a permitir que o diabo continue a nos enganar. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, está depois de Efésios. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus fala acerca do comportamento que o filho deve ter, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O filho de Deus, que sabe da sua condição de filho, ele resplandece nas trevas. Ele não se deixa encobrir por aquilo que o mundo determina. Ele não se adequa ao padrão do mundo, ele faz com que o mundo se adeque ao padrão dele. Ele não é um termômetro que mede a temperatura, ele é um termostato que põe a temperatura aonde ele quer. O Filho de Deus, ele tem que brilhar, ele tem que fazer a diferença. Sou filho de Deus. Herdeiro de todas as bênçãos de Deus. Sou sim. Sou. Luta, né, gente? Você sabe, luta. Todo mundo tem luta, né, pastor Eli? Normal ter luta. Mas eu sou filho, sim. Deus me ama. Deus me ama, cuida de mim. Quem acredita? Quem que quer um Deus que cuida desse jeito? Nem tu acredita no que tu está falando. Agora, um filho de Deus que diz assim, olha, Deus tem feito maravilhas na minha vida. A luta vem, mas rapaz, junto com a luta vem o livramento. Eu tenho provado a provisão de Deus. Eita, que cada prova é uma oportunidade de eu ver Deus cuidando de mim. E eu cresço, e cada vez a minha fé aumenta. Eu me animo. Ainda que tu esteja passando na prova, o cara vai dizer, pô, esse aí sabe o que quer. Esse aí sabe para onde vai. Ele conhece quem é o Deus e quem é o pai dele. Que tipo de filho eu sou? Eu até tenho um pai assim, poderoso.
tem muita grana. Mas, dá nada para mim. O meu irmão ganha tudo. Tudo que pede, o papai dá para ele. Para mim, nada. Quantos se sentem assim? Não. Deus não tem filhos prediletos. Jesus não morreu mais por um do que para outros. Quem tem mais de um filho aqui? Levanta a mão. Quem é pai e tem mais de um filho? Amém. Vocês têm filho predileto? Respondam para mim, alguém tem filho predileto? O Cauã está achando que tem que ter. O Cauã está achando que tem que ter. Não tem filho predileto? Agora eu vou perguntar, tem filho que te deixa mais feliz do que o outro? Tem filho que te agrada mais do que o outro? Aí sim. Vocês entendem a diferença? Deus não tem filho predileto. Mas aquele filho que anda nos caminhos do Senhor, que anda de acordo com a palavra dEle, que faz o que Ele pede, esse filho vai ou não vai ser mais abençoado do que aquele filho rebelde? Até porque eu tenho que corrigir o meu filho, para que ele se endireite. A Bíblia diz que o pai que não corrige não ama. A Bíblia diz que o pai que não corrige não ama o seu filho. Nós temos que corrigir os nossos filhos. O bom filho tem tudo do pai. Agora o filho rebelde perde direitos, perde benefícios. Antes de reclamar do teu pai, olha que tipo de filho você tem sido. É muito comum nós repassarmos a responsabilidade para os outros. A culpa é do meu pai. É mais fácil culpar ele. Pastor, o senhor não sabe o pai que eu tive. Claro que sei. Deus. Não, eu estou falando do outro. Peraí. Mas a paternidade de Deus se sobrepõe à paternidade terrena. Se tu for ver ainda nos momentos mais difíceis da tua vida, Deus cuidou de ti, senão tu não estarias aqui. Eu passei tanto perrengue, mas Deus cuidou de ti, senão tu não estarias aqui. É que nós nos esquecemos do que a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá. O que semeia para a carne, da carne colhe corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A lei da semeadura e da colheita, ela não muda. Não dá para semear morango e querer colher laranja. Se eu semeio desobediência, o que eu vou colher? Agora, se eu semeio obediência, eu vou colher as bênçãos de Deus. Deus não tem filhos prediletos, mas aqueles filhos que andam de acordo com a palavra de Deus, que se comportam conforme as Escrituras dizem que ele deve se comportar, esses desfrutam das bênçãos. Esses desfrutam da presença do Pai e de tudo aquilo que a presença do Pai oferece para nós. Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 45. Vai novamente nos falar acerca do comportamento dos filhos de Deus. O que é ser um filho de Deus? Mateus 5, 44 e 45. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele fez o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Eu sou filho de Deus, mas eu não perdoo. Fez, vai pagar, com juros, correção monetária. E olha que eu sou agiota. Os juros é lá em cima. É assim que se comporta um filho de Deus? Não, está aqui. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Deus faz o sol e a chuva nascer e cair sobre quem é justo e quem é injusto. Eu sou filho, eu me sinto filho, eu tenho me comportado como filho. Eu vou parar por aqui porque o nosso horário está adiantado, mas eu quero dizer para vocês, se você é filho, mas você não se sente filho,
eu quero te convidar a vir aqui na frente para nós orarmos por ti. E eu não vou mandar fechar os olhos, eu não vou mandar a igreja ficar de olho fechado para não ver, porque essa decisão você tem que tomar consciente do que tu está fazendo. Algo que eu aprendi na minha caminhada cristã, algo que eu aprendi na minha vida com Jesus. Eu tenho que agradar a Deus e não aos homens. O que mais me preocupa é o que Deus pensa de mim, não o que os homens vão pensar de mim. Se eu tenho vergonha de confessar que eu não estava me sentindo filho para vir à frente, como é que eu posso esperar que Deus restaure a minha condição de filho diante dele? Mas se eu digo, Senhor, hoje eu não saio daqui sem no meu coração receber o selo, a promessa de que eu sou filho amado, filho querido, eu vou te convidar a vir à frente. Se existir alguém nessa condição, talvez não, talvez todos aqui se sintam filhos, talvez todos aqui estejam muito tranquilos com relação a isso, mas se porventura tu tem esse desejo no teu coração, eu quero pedir que a igreja toda se coloque de pé, a equipe de louvor à frente, por favor, a equipe de louvor volta para cá. E eu quero orar pela igreja, eu quero orar por aqueles que têm sido tão assolados pelas mentiras de Satanás, que buscam roubar de ti a tua condição de filho. Deus te trouxe nessa noite para confirmar que tu é filho e filha amado. No próximo domingo é dia dos pais. Tu vai celebrar com o teu pai? O que tu vai fazer para agradecer a ele? Não tem nada que alegre mais o coração de um pai, porque eu sou pai, eu vou falar por mim, do que a obediência da minha filha. Ela pode me dar o presente mais caro do mundo, mas se ela me desobedecer, aquele presente não terá valor nenhum. Mas se a minha filha me obedece, ela pode me dar uma bala, ou um cartão escrito, papai eu te amo, feliz dia dos pais. Aquilo vai para o mural dos presentes que mais me marcaram, porque ela tem me obedecido, ela tem me amado e ela tem andado conforme eu tenho pedido para ela. Eu vou orar agora com a igreja, e se alguém sentir no coração de vir à frente, venha, tá certo? Eu vou estar orando com a igreja. Pergunta que eu faço: temos visitantes aqui nessa noite? Alguém nos visita? Sejam muito bem-vindos. Mais alguém? Ali nós temos visitantes, sejam muito bem-vindos. Nós vimos, eu falei com vocês, João capítulo 1, versículo 12. As Sagradas Escrituras dizem que nós nos tornamos filhos quando nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ah, mas eu já sou filho de Deus. Amém. Eu estou falando o que a palavra de Deus diz. E essa oração não é mudar de religião, não quer dizer que eu estou me filiando a essa igreja de maneira nenhuma. Tu está te filiando a Deus. Romanos 10, versículos 9 e 10 diz: se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a vida. Se porventura vocês ainda não fizeram essa confissão de fé, que não é, deixo bem claro, mudança de religião, não tem nada a ver, mas é simplesmente fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Se vocês não fizeram e desejarem fazer, eu convido a vir à frente. Nós podemos fazer essa oração hoje. Se já fizeram, se você já tem essa condição de filho, amém, não precisam vir à frente, mas eu não posso deixar passar essa oportunidade. Ou de repente, alguém que já esteve aqui em outros cultos, mas que com a palavra de hoje sentiu-se tocado para se reaproximar do Pai. E como aquele filho pródigo que estava lá no meio dos porcos, disse: eu vou me arrumar e vou à presença do Pai. E você quiser fazer esse concerto com Deus, eu também vou te convidar a vir à frente. Amém? Se existe alguém que quer fazer essa oração de confissão de fé,
vem à frente, senão nós vamos estar orando, então. E aqueles que desejarem, né, sentirem no coração, que venham então para receber uma oração. Amém? Ninguém? Amém. Feche teus olhos. Tem? Então vem para cá. Traz ela, Ricardo, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Tu sabes tudo e todas as coisas. Boa noite. Graça e paz. Seja muito bem-vindo. Em nome da Senhora. Marisa, hoje o Senhor Jesus, Ele quer te receber como filha. Vem cá, Rosa. Vem junto também. Lilian, por favor, vem aqui. Ele quer receber vocês duas. Eu vou fazer a primeira oração de confissão de fé, pode ser? E depois daí nós vamos fazer a oração. Repitam comigo: Senhor Deus e Pai maravilhoso, Jesus querido e amado, eu reconheço que sou pecador e não mereço a condição de filha. Mas eu também reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu reconheço que tu és filho de Deus, que te fez homem para morrer por mim e pagar o preço do meu pecado, e que tu ressuscitou e hoje tu estás à destra do Pai. Eu quero, Senhor, te pedir perdão pelos meus pecados e te receber como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e vem com o teu Santo Espírito habitar no meu coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Agora eu vou orar por vocês. Senhor Deus e Pai maravilhoso, eu te agradeço pela vida das tuas filhas, Senhor. Como é gostoso, Pai, não importa a nossa idade, nunca é tarde para nós nos tornarmos teus filhos e recebermos a Ti como Pai. Pai, que um novo tempo comece na vida da Marilza, da Rosa, que elas sintam-se filhas de Deus, herdeiras, Pai, sim, de todas as tuas bênçãos, que aquilo, Pai, que só tu tens para dar, só aquilo que o Espírito Santo proporciona, não há nenhuma outra fonte no mundo que traga aos nossos corações a paz, o amor, a alegria e a satisfação. Agora, inundem a vida das tuas filhas e um novo tempo comece sobre elas, que essa condição de filhas, Senhor, jamais se apague de seus corações. Reveste-as com a tua armadura, cinge os lombos delas com a verdade, veste em seus peitos a couraça da justiça, em seus pés os calçados da preparação do Evangelho da paz. Embraça-lhes o escudo da fé, Senhor, porque setas virão, inflamadas do maligno, mas elas serão protegidas pela fé. Que o capacete da salvação esteja em suas cabeças, para que suas mentes estejam cativas em Cristo Jesus. E a tua palavra, Senhor, que é a espada do Espírito, esteja com elas, e elas a usem para estourar todas as cadeias, romper todos os grilhões e correntes, Senhor, porque hoje elas saem das trevas e entram na tua maravilhosa luz, não como servas, mas como filhas. Recebe-as e que esse espírito de adoção esteja sobre elas e elas jamais se esqueçam, Senhor, da condição de filhas amadas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como a senhora está se sentindo? Já se foi.